Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou o professor de História do Brasil e essa é a nossa primeira aula. Então eu vou passar uns recadinhos iniciais aqui e depois a gente já manda bala na matéria, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que o Brasil não é para principiantes, não é assim, já dizia Tom Jobim. Então, é sempre interessante lembrar que a história, ela nunca é isenta, a história, ela sempre apresenta uma perspectiva de quem a escreve, e a nossa história, ela é muito marcada pela visão do colonizador, né, do opressor, né, as pessoas que ganharam as guerras, né, e que se das pessoas que ganharam a guerra e que subjugaram as outras pessoas. Então a nossa visão, ela é enviesada, todas as visões são enviesadas, e é importante lembrar disso sempre que a gente está estudando de história do Brasil, que a gente normalmente estuda a história do Brasil a partir da perspectiva do colonizador, né? Que mais? Eu gostaria de falar, muito prazer, é verdade, muito prazer. Eu faço direito, né? Só falar um pouquinho aqui, eu faço direito na USP Ribeirão Preto e tô para formar aí, né? Como eu falei no videozinho e eu vou acompanhar vocês nesse ano magnífico de 2021 em busca da tão sonhada aprovação no vestibular e do ingresso na universidade. Vocês vão entrar na faculdade e vocês vão ver que é muito foda. Então, vamos ralar, porque vale a pena, molecadinha. Eu sei que tá foda, eu sei que esse ano e o ano passado, assim, nossa senhora, a gente tá vivendo num limbo, a gente tá vivendo num caos, a gente tá vivendo na era do absurdo. Então, muita força para todos nós. E é isso aí, vamos que vamos. Eu gostaria de falar que, em primeiro lugar, se vocês tiverem qualquer coisa que vocês gostariam de falar, de pergunta, sugestão, qualquer coisa que vocês acharem que seja relevante, podem me mandar um zap, por favor, me manda zap para recomendação de leitura, recomendação de filmes, recomendação de música, recomendação de qualquer coisa. Eu sou muito de boa, eu espero que vocês se sintam à vontade para trocar ideia comigo, porque eu gostaria muito de trocar ideia com vocês também. O formato inicial da aula que eu estou passando aqui agora vai ser esse, a princípio vai ser esse, vai ser essa câmerazinha filmando a mim, falando. Eu tenho a aula preparada aqui e eu tenho um roteirinho, né, que eu vou seguindo para dar essa aula. E eu vou disponibilizar esse roteirinho para vocês. Então, se vocês quiserem já baixar aí, provavelmente em PDF, aula 1, e aí a gente vai acompanhando. Vocês não precisam se preocupar com anotar, vocês não precisam se preocupar com, sei lá, ficar voltando no vídeo para ver o que foi que eu falei. Tudo que eu falei, tudo que eu falar, quase tudo, né, porque eu gosto de improvisar algumas coisas, mas as coisas principais, as coisas mais importantes vão estar no conteúdo escrito que eu vou passar para vocês também, tá? Eu vou tentar aprender um pouco melhor a editar, talvez, para colocar assim, fala Pedro Álvares Cabral, aí pá, aí eu coloco antropofagia ritual, pá, aqui, aí aparece aqui o canibalismo, aí aparece aqui, né, o arrombado do português aqui chegando, né, fudendo com tudo e tal. Mas por enquanto eu não sei fazer isso, afinal de contas eu sou um homem idoso, a gente vai assim mesmo, tá bom? Sugestões de formato também são muito bem-vindas. Se vocês tiverem sugestões para eu falar mais rápido, ou para eu falar mais devagar, ou para eu falar mais de uma coisa ou de outra que não ficou claro direito, eu espero que vocês colaborem para tornar essa aula melhor, porque é um formato diferente que eu nunca fiz também. Gravar para o celular, que eu estou falando para o celular, não tem a reação dos alunos e das alunas, lindos, maravilhosos, não vejo o rostinho de vocês. Então é novidade para mim também. Eu vou fazer o meu melhor para deixar essa aula boa, interessante, né, direto ao ponto. E eu espero que vocês ajudem, porque se a gente se ajudar, todo mundo se ajuda, né? E aí a gente vai viver um mundo mais legal. Então, muito bem, eu acho que é isso. Esses são os recadinhos iniciais. E vamos que vamos. Eu acho que não tem porquê a gente enrolar mais. Show! Finge que eu editei e que apareceu. Aula 1, História do Brasil com o professor Pedro Fontana. Vamos adiante, meus amigos. Muito bem.
Contextualização histórica. O título dessa aula é A Expansão Marítima e o Pioneirismo Português. O que significam essas palavras bonitas, né? Essas palavras tão charmosas, essas palavras expansão marítima e pioneirismo português, nada mais são do que termos que a gente usa para se relacionar ao fato de Portugal ter sido a primeira nação europeia a empreender no ultramar e a conquistar terras grandes no Novo Mundo, que são as Américas, né? Portugal foi o primeiro que começou com essa história, né? Portugueses sempre com muito boas ideias, né? Depois, logo atrás, veio a Espanha, um pouco depois vieram outros países, como Inglaterra, como França, Holanda e papapi, tanani, tananina, tá? O que está acontecendo na Europa ali na Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, ali no século XIV, XV, né? Bom, a Europa, ela está ali, como eu acabei de falar, na Baixa Idade Média, ou seja, no fim da Idade Média, no momento já de incipiente renascimento comercial e urbano, de incipiente renascimento cultural, de incipiente desenvolvimento científico e tal, né? Então, a Europa está saindo da Idade Média, ela está entrando na Idade Moderna, ela está passando por esses períodos de renascimento, através dos quais a Europa ela deixa de ser isolada, né? E passa a conversar com outros países, e passa o renascimento comercial, por exemplo, ele é marcado pelo contato muito grande entre os europeus e os povos do Oriente, não é? Através do comércio, principalmente pelo Mediterrâneo, ali que era dominado principalmente pelas cidades-estados, ou cidades-estados, não sei, depois você me fala, italianas, principalmente Veneza e Gênova, eram grandes potências ali do período do Renascimento. Então, vamos lá. Não, né? A gente já estamos aqui, né? Vamos continuar. O poder político, portanto, na Europa, nessa época, era um poder político descentralizado. Ou seja, não havia estados nacionais. Havia alguns reinos e feudos que eram independentes entre si, eram unidades autônomas, tanto politicamente falando, tanto de produção de gêneros alimentícios e de subsistência mesmo, assim, né? Cada reino vivia na sua própria bolha, e não havia muita conexão, não havia muito comércio, né, entre os feudos, não havia contato com outras terras e tal, era tudo muito assim, cada um no seu feudo, não deu certo, desculpa, gente. Então era isso, né? A Europa era marcada muito por esse negócio de descentralização política. Alta exploração de camponeses, que gerava revolta dos camponeses, escassez de alimentos, fome, pestes negra, né, por exemplo, que assolou a Europa ali no século XIV. Aí, abriu um negócio aqui. Guerras entre os nobres, assim, era uma zona ali a Europa nesse período de final da Idade Média. As cruzadas sendo travadas, né, com missões ali para retomada de terras consideradas santas, empreendimentos patrocinados pela Igreja Católica. Era realmente uma zona ali o negócio, né? Então, o renascimento comercial ali, um mercantilismo incipiente. Então era mais ou menos esse ali o cenário europeu, certo? Portugal. O que acontece em Portugal? O que está acontecendo em Portugal nessa mesma época? Bom, se a gente for ver, que é o que a gente está aqui para fazer, para falar dessas coisas, a Península Ibérica ela estava ocupada pelos mouros desde mais ou menos o século XVIII. Mas, professor, que são mouros, professor? São Sérgios Mouros? São os Hamiltons Mourões? Não, graças a Deus não são esses aí, só tem um de cada. Graças a Deus.
são os muçulmanos, são os povos árabes que estavam em expansão do mundo árabe nas suas guerras, nas suas próprias guerras santas, de expansão da fé muçulmana e de expansão do território do império e tal, né? E aí eles começaram ali na Península Arábica, mais ou menos, se eu não me engano, no século VII, uma coisa assim, eu acho que era no século VII ou século VIII, né? Com Maomé ali, liderando a porra toda. E aí eles vão tomando aquela área e vão tomando o norte da África até chegarem ali no Marrocos e através do Estreito de Gibraltar, que é ali, hoje pertence à Espanha, mas é no Marrocos, é ali na costa africana, no norte da costa africana, eles passam para a Península Ibérica e eles ocupam o espaço da Península Ibérica. O Estreito de Gibraltar é aquela distanciazinha muito pequenininha entre o norte da África e Portugal, que é assim de... Bicho, eu não sei nem se dá uma centena de quilômetros, mas assim, é muito pouco, muito perto da África é muito perto África e Europa ali, né? Então, se você está pensando em entrar na Europa clandestinamente, eu sugeriria tentar por Gibraltar, né? Não é a única rota possível. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, né? Quem quer ir para a Europa, né, velho? Nossa, você tem que passar aí do Brasil, mas qualquer coisa, tá? Tá, então beleza. Então, se a gente... Aí tá. Então tem a presença árabe na Península Ibérica desde o século VIII depois de Cristo. O que aconteceu? Né? Os povos iberos, né, que havia ali os reinos que tomavam os reinos europeus mesmo, que viviam ali, né, o reino de Castela, o reino de Leão e o reino de Navarro, principalmente, que são os reinos da época ali na Península Ibérica, eles se unem para lutar contra os mouros. E a partir dessa união dos povos iberos e dos reinos ali da Península Ibérica, eles conseguiram expulsar os muçulmanos ali da Península Ibérica, só que eles conseguiram só depois dessa união entre os reinos iberos, e por causa dessa reunião, um mano chamado Afonso Henriques, ele é aclamado rei de Portugal, porque ele era um nobre que vivia ali na Península Ibérica. E eles falaram assim, bom, se você ajudar a gente, se você se mobilizar as suas forças para ajudar a gente a expulsar essa galera daqui, a gente te dá um quinhão, um pedaço de terra da nossa Península Ibérica aqui, e você faz o que você quiser com essa terra, né? E assim foi feito. Eles conseguiram expulsar os mouros e em 1139, Dom Afonso Henriques é aclamado rei de Portugal, e Portugal é declarado independente dos reinos aos quais Portugal era subjugado antes, né? Portugal era um condado antes, subjugado ao reino de Leão, e a partir do século XII aqui, portanto, ele se torna independente. Então, e isso, na verdade, foi um grande feito, porque aconteceu uma unificação nacional precoce. Nenhum outro país ainda da Europa estava nesse processo de unificação. Os países demoraram ainda mais um bom tempo para começar a se organizar dentro de um poder central, sob um poder central, para começar a fazer um Estado, né, um Estado organizado mesmo assim. Era tudo independentes, né, unidades independentes políticas e produtivas. Em 1383 acontece a Revolução de Avis, que é uma revolução, porque o reino de Leão, que era o reino vizinho ali, que tinha dado a independência a Portugal, o reino de Leão ele tenta reconquistar Portugal, porque havia havido uma vacância no trono do reino de Portugal. Eles falaram, bom, já que vocês estão aí, né, já que ele tá sobrando aí, eu vou pegar de volta. Aí os portugueses falaram, nananina, saia fora daqui, tira a mão do meu quinhão de terra aqui, ó, sai, né? E aí os estratos da sociedade de Portugal se reuniram, né? Os nobres com os padres, com os comerciantes ali de Portugal, com os burocratas da burocracia incipiente, no começo ainda, né, os funcionários públicos, no começo do funcionário, eles todos se uniram contra essa retomada do reino de Castela, e aí a partir de 1383, Portugal realmente se afirma como reino independente e inicia a dinastia Avis,
E há realmente uma reafirmação da independência de Portugal e uma unificação maior ainda desse Estado novo, recém-surgido, de Portugal. Portugal, além disso, além da unificação nacional precoce, que é o principal motivo para o pioneirismo português, havia também o fato de Portugal ser uma nação de uma cultura marítima muito forte. Eles navegavam muito. Portugal tem a costa muito grande para eles lá, né? Eles estão de cara aqui para o Atlântico e também de cara aqui para o Mediterrâneo. Eles têm uma cultura de navegação muito forte. Então, em Portugal havia sido desenvolvidos muitas tecnologias de navegação. E o principal artefato tecnológico de navegação na época era a caravela. A caravela era um barco menor do que os barcos que eram convencionais naquela época. Eram navios pequenos, rápidos, fáceis de se manobrar, difíceis de encalhar, e era um navio que eles tinham, por conta, eu não sei direito porque eu não sou um navegador português do século XV, né? Mas eu não sei direito como é que funciona, mas a vela da caravela, ela era muito articulada. Então eles conseguiam mover essa vela e fazer com que o navio navegasse com qualquer vento, o navio conseguia navegar. Mesmo ventos contrários ao caminho que o navio queria fazer, eles davam um jeito lá e conseguiam navegar contra o vento. Olha só que coisa maluca, isso era uma puta tecnologia. Eles tinham desenvolvido também o astrolábio. O que é um astrolábio? É o lábio fala um astro aí, sei lá, Faustão, um grande astro brasileiro. Não, astrolábio, assim como o quadrante, eram ferramentas de navegação que eram usadas para o pessoal navegar a partir do mapeamento das estrelas. A cartografia portuguesa também era muito avançada. Enfim, então, por conta da unificação nacional precoce e por conta das tecnologias navais desenvolvidas por Portugal, Portugal pôde ter esse pioneirismo em relação à expansão marítima e em relação à conquista de novos territórios ultramarinos, né? Ultramarítimos também pode ser falado, eu acredito, que é no ultramar, ou seja, além do mar. Então, o Império Ultramarino Português, ele se inicia de fato em 1415 com a conquista de Ceuta, que era uma cidade ali no Marrocos, bem do outro ladinho do Estreito de Gibraltar, que antes era do Marrocos. Portugal vai lá e domina ali, e é o primeiro território ultramar, né? Se bem que não era tão ultramar ali, né? Era pertinho, mas eles iniciam ali a tomada de outros povos, de outros países, de outros territórios a partir de 1415, com a tomada de Ceuta. E aí eles passam a tomar outros territórios, ilhas no Atlântico, principalmente Ilha da Madeira, que é ali na costa africana, um pouco para oeste ali da África, né? A ilha Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Eles vão tomando ali alguns territórios na costa da África e vão iniciando esse empreendimento que era a colocação do Império Ultramarino Português. Muito bem. Em 1499, Vasco da Gama, não o time, o navegador, ele chega às Índias e volta das Índias com os seus navios abarrotados de especiarias e faz um lucro absurdo, né? Então é o primeiro navegador que consegue chegar de fato e voltar contornando a África e, portanto, então conseguindo passar por cima dos entrepostos comerciais que havia antes, que eram exatamente essas cidades-estados italianas, Gênova e Veneza principalmente, porque o comércio com o Oriente de especiarias, as especiarias eram itens de muito luxo na época, porque a Europa, na Idade Média, era terrível, um lugar terrível de se viver, a comida era muito ruim, eles não temperavam direito, eles não conseguiam armazenar a comida direito. Então as carnes, por exemplo, elas eram armazenadas no sal
então, e ficava ressecada, ficava salgada, ficava horrível, então eles literalmente travavam guerras para colocar um bocado de pimenta e cravo e canela e essas especiarias, né? As principais especiarias eram pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada também era importante. Essas coisas que eles usavam como tempero de comida, eles usavam como remédio, eles usavam como aromatizador, porque o cheiro era de podridão terrível, né? Não tinha saneamento básico, não tinha porra nenhuma naquela época. Então as especiarias eram itens muito demandados, né? E muito escassos. E até 1499 só se conseguia comprar essas especiarias através dos mercantes italianos que iam, né, através do Mediterrâneo, iam até a costa oeste do Mediterrâneo, e de lá eles entravam em contato com as culturas orientais e do Oriente Próximo, principalmente, e compravam as especiarias e aí revendiam na Europa. Então, com essa circunnavegação de Portugal, circunnavegação da África feita por Portugal, por Vasco da Gama em primeiro lugar, eles conseguiram cortar esses entrepostos comerciais e com isso lucrar muito, mas muito mesmo, assim, tá ligado? Foi uma coisa absurda o quanto que eles tiraram de dinheiro, porque assim, era muita grana, velho, era muita coisa, era muito dinheiro. Então, o Império Ultramarino Português, ele começa em 1415 com a tomada de Ceuta, e em 1499 Vasco da Gama chega às Índias e volta com sucesso. Muito bem, o que mais? Importante lembrar também, por que eles decidiram, né, fazer esse contorno da África? Exatamente por conta disso, né? Porque para tirar esses entrepostos comerciais das cidades italianas, né? Então conseguir ter uma margem de lucro maior na venda das especiarias, e porque também em 1453 Constantinopla é tomada pelo Império Turco-Otomano, antes dominada pelos bizantinos, que eram o Império Romano do Oriente, né? Ela foi tomada ali em 1453 pelos turco-otomanos, que fecharam a Constantinopla, é Istambul hoje. E Istambul, eles têm ali o Estreito de Bósforo, que é um pequeno um estreito mesmo, assim, que liga o mar, dois mares ali, mas é um ponto estratégico, extremamente estratégico para o comércio entre a Europa e o Oriente, porque Istambul é a cidade que fica nos dois, eu não sei se é a cidade que fica nos dois continentes, mas a Turquia, ela fica tanto na Europa quanto na Ásia, e Istambul, ela está bem no meiozinho ali, né? E como o Império Turco-Otomano era muçulmano, o que eles fizeram? Eles bloquearam ali o Estreito de Bósforo para o comércio dos europeus cristãos com o Oriente. Então havia tido essa interrupção ali compulsória de um dos principais lugares ali, os lugares mais estratégicos para o comércio com o Oriente. Então eles tentaram, né? Então eles quiseram dar essa volta na África por conta desses motivos. O que mais? Vamos lá. E por que expandir, não é mesmo? Havia muitos interesses ali em jogo, né? Meu jovem brasileiro cansado, minha jovem brasileira cansada. Mas os principais interesses eram de três vertentes. O primeiro eram os interesses comerciais, né, representados pelo mercado de especiarias. O segundo interesse eram os interesses militares, né, os interesses da coroa portuguesa de expandir os territórios ali do Império Português para ter maiores zonas de influência e de poder, e para gerar mais imposto e vir mais dinheiro para a coroa, certo? E o terceiro interesse mais importante ali eram os interesses religiosos, por conta do processo de evangelização da Igreja Católica. Lembrando que nessa época aqui está rolando a Contra-Reforma, ou a Reforma Católica, não é? Porque Martinho Lutero pregou as 95 teses lá, e houve uma cisão no cristianismo, inaugurando as religiões protestantes
que abandonaram, né, que se dividiram da Igreja Católica. Então, havia uma dissidência católica muito grande naquela época. Muitas pessoas estavam abandonando a fé católica para se tornarem protestantes. E a igreja não estava nada feliz com isso, porque eles estavam perdendo poder de influência, estavam perdendo imposto, estavam perdendo um monte de coisa. E eles estavam, então, querendo renovar os seus fiéis, eles estavam querendo aumentar o seu rebanho. Então, eles estavam muito interessados com expedições ultramarinas para evangelizar outros lugares e para angariar fiéis. Então, havia esses três principais interesses: interesses comerciais, especiarias, interesses militares, imposto para a coroa e interesses religiosos da Igreja Católica na sua contra-reforma. Portugal e Espanha iniciam as primeiras empreitadas da colonização, Portugal um pouquinho antes e a Espanha logo depois. Então, em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas. Você já deve ter ouvido falar desse nome, que é um tratado ratificado pelo Papa, né, por Roma, pela Igreja Católica, que era um papel dizendo assim, ó, agora com essas novas descobertas aí do Novo Mundo, com descobertas de outros territórios ultramarinos, eu, Papa, representante de Deus, eu autorizo a divisão do planeta entre Portugal e Espanha. Então eles fizeram um tratado lá, que a partir de Cabo Verde, que é uma ilha, que são um arquipélago ali, né, na costa africana, a partir de Cabo Verde, era 370 léguas a oeste de Cabo Verde, eles traçavam uma linha reta aqui, o que estava para cá era da Espanha e o que estava para cá é de Portugal. Isso aqui vai de mais ou menos do norte ali, eu diria do Amapá ali até o Santa Catarina, talvez, uma coisa assim, né? Aquele primeiro mapinha brasileiro bem rudimentar. E, né, eles dividiram aí o mundo, Tratado de Tordesilhas, a Igreja Católica dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e falou: tudo que tá para cá é de Portugal, tudo que tá para lá é de Espanha, é da Espanha, né? Vocês não devem ter imaginado que algumas outras nações não ficaram muito felizes, né? Mas isso aí é assunto para um pouco mais adiante. Muito bem, então em 1500 acontece o descobrimento, entre muitas aspas, desse nosso país maravilhoso, desse nosso pedaço de terra ocupado antes por uma galera. Então é por isso que é difícil da gente falar de descobrimento, porque descobrimento para quem, né, cara pálida? Descobrimento para você, né? Porque a gente está aqui, é uma cota já. Hoje se diz que na América há populações ocupando aqui há mais ou menos 35 mil anos, então não foi descobrimento porra nenhuma, né? Eles invadiram aqui novas terras e tentaram tomar essas terras das populações que já habitavam aqui. Então, em 22 de abril de 1500, os portugueses primeiro avistam as terras da Bahia, Porto Seguro, e, terra à vista, né? Tava lá Pedro Álvares Cabral, com a sua armada, com um empreendimento gigantesco, feito com o financiamento da coroa portuguesa e patrocinado também por comerciantes italianos, né? Porque eles tinham esse interesse em circundar a África para chegar até as Índias, né? Algumas pessoas dizem que foi por acaso que descobriram a Índia, que descobriram o Brasil, mas assim, eu acredito que a tese mais aceita hoje é que não foi por acaso, né? Eles não sabiam exatamente o que tinham para cá, mas eles já tinham conhecimento de que havia terras para esses lados daqui, e eles não foi à toa que Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com a maior armada já vista na história da Europa. Ele saiu com, eu acho que foram 14 navios, 3 caravelas e 11 naus, que eram navios enormes, com mais de 1000 pessoas,
eles saíram de Portugal e vieram para cá. Então, assim, era um empreendimento gigantesco que muito pouco provavelmente foi assim, o acaso, Brasil, entendeu, né? Então, assim, o que se sabe é que provavelmente eles não sabiam exatamente o que tinha, mas eles sabiam, né, e vieram de propósito explorar essas terras para ver o que é que tinha para cá, para fazer uma grana em cima da galera aqui, né? Que eles faziam uma grana em cima do que eles descobrissem ali. A travessia, eu gosto de trazer um pouco esse tema, porque eu acho muito legal, que as viagens de navio entre Portugal e o Brasil eram uma coisa nojenta, era terrível. Na verdade, a Idade Média, aquela época como um todo, era terrivelmente nojenta, fedorenta, suja, cheia de bactérias, infecções e doenças. Era assim, isso em terra, né? Isso nas cidades. Imagina nos navios, 1000 pessoas em navios onde não tinham banheiros, onde as pessoas não tomavam banho, onde as pessoas cultivavam, armazenavam muito mal os alimentos. Então, era uma nojeira, assim, né? A tripulação passava fome. O principal alimento que eles tinham dentro dos navios era um biscoito seco que faltava. As pessoas passavam fome. A água potável era armazenada em tonéis inapropriados. Então, tinha muita proliferação de bactérias, infecções e diarreias eram muito comuns entre os tripulantes. Os alimentos também mal armazenados geravam infestações de ratos, baratas e besouros. Olha que ambiente gostoso de se estar. Não havia banheiro, as pessoas faziam as suas necessidades se pendurando ali para fora do convés ali, que era a parte da frente do navio, e cagava ali com a bundinha, né, ali em cima da gradinha e, né, cagava ali mesmo, né, no mar. Então era um fedor constante naquela parte do navio de bosta, de cocô, de tolete, de merda, né? Era era um ambiente bem gostoso, né? As doenças eram inúmeras. Escorbuto era uma doença muito comum entre os tripulantes. Escorbuto é a falta de vitamina C, que causa sangramento na gengiva e feridas na boca, e as pessoas sangravam e tal. As doenças de pulmão também eram muito comuns. As mortes eram diárias e os cadáveres eles eram acumulados em algum lugar ali do navio para depois serem jogados ao mar uma hora lá. Então, assim, muita agressividade, violência, roubo, corrupção. Os homens não tinham o que fazer, não tinham mulheres, então eles brigavam, era terrível. Não tinha água, era pouca, eles recebiam vinho, mais ou menos 1,5 litro de vinho por dia. E, né, imagina, os caras que não comiam, não tomavam água e bebiam 1,5 litro de vinho por dia. Só podia dar merda, né? Então, quando eles chegaram no Brasil, os portugueses estavam podres. E é interessante notar que Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, ele diz exatamente isso, que os primeiros portugueses que os índios avistaram chegando era gente fedida, era gente subnutrida, passando fome, era gente com diarreia, era gente doente, era gente suja, assim, era uma coisa terrível, né? Que os primeiros portugueses precisaram ser ajudados pelos índios, porque eles não estavam conseguindo viver direito, né? Os índios precisaram socorrer esses primeiros portugueses que chegaram no Brasil podres, né? Então, pra você ver, né? Pra você ver, assim, né? A galera romantiza a chegada dos portugueses com aquelas roupas e as barbas e não sei o que, pá, mas na verdade eles estavam podres, meu amigo, podres. Ok. Muito bem, quanto tempo tem aqui? 35 minutos. Gente, então, eu vou dar essa aula aqui, ó. Eu vou dar embora, eu vou tentar fazer, acho que 50 minutos, né? E aí vocês me falam o que vocês acharam desse formato. Se foi muita coisa, se vocês preferem que eu divida a aula em 2 partes, se vocês preferem que eu faça, né, mais vídeos em menos tempo, vocês me falem, tá bom? Por favor, me deem esse feedback para eu não falar sozinho, não é mesmo? Porque ninguém merece falar sozinho, principalmente já nesse isolamento que tá terrível. Então, bora para frente.
Os povos indígenas. Então, quem é que tinha aqui com quem que os portugueses se depararam em 1500 quando eles desembarcaram pela primeira vez na nossa terrinha maravilhosa do Brasil? Aqui viviam cerca de 8 milhões de indígenas já, né? Cerca de 5 milhões na região amazônica e 3 milhões na região da costa do litoral brasileiro. E esse povo que vivia no litoral brasileiro, havia muitas tribos diferentes e muitas línguas e dialetos diferentes. Havia realmente... era um sistema multiétnico e multilinguístico, mas culturalmente relativamente homogêneo. Então havia variações linguísticas, havia variações culturais, mas eles tinham uma homogeneidade relativa. Ou seja, eles falavam mais ou menos a mesma língua, eles tinham mais ou menos os mesmos costumes, e eles eram chamados de tupi, certo? Os povos tupis. No sul, né, a primeira divisão que foi feita entre os povos tupis foi entre os tupis guaranis, que eram as tribos encontradas no sul, a partir do Paraná até o Uruguai, o Paraguai, ali a parte mais do sul, né, a parte mais fria, eram os tupis guaranis que habitavam, e no norte, a partir de São Paulo até o Nordeste, até o Ceará ali, eram os tupinambás, certo? Então, o tupis, esse radical tupi, ele é comum a várias etnias, porque eles eram mais ou menos homogêneos ali, eles tinham as suas semelhanças, eles não eram iguais, porque existia centenas de tribos e centenas de línguas e dialetos, mas esse povo tupi, que era o povo que ocupava a costa, era mais ou menos homogêneo. Eles andavam nus, eles praticavam a poligamia, e eles praticavam, meus amigos, olha só o que eles praticavam, a antropofagia ritual, ou seja, os indígenas encontrados pelos portugueses em 1500 aqui no Brasil eram canibais, meus amigos, canibais, meus amigos. Isso é uma fita muito louca. Você sabia disso, cara? Você sabia que os índios aqui eram canibais e que esse foi uma grande questão para eles serem considerados como servos do demônio, como anticristo, como sem alma, de alma suja e tal, não sei o quê, porque eles comiam os inimigos, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas o canibalismo, a antropofagia, o canibalismo e a antropofagia, eles têm uma diferença muito importante, né? Não só no termo, mas o canibalismo, a gente fala de canibalismo quando existe a cumilança de seres humanos por necessidade realmente nutricional e porque eles comem de fato. A antropofagia, que era o que acontecia aqui no Brasil, ela é carregada de significado ritualístico e de significado religioso muito forte. Eles comiam os inimigos, eles faziam rituais que os inimigos capturados em guerras e trazidos para as tribos, eles eram ali cuidados e eram muito bem cuidados. Na verdade, depois eles eram consumidos e eles só comiam grandes guerreiros e corajosos guerreiros, porque eles acreditavam que quando a gente consumia a carne humana de uma pessoa, a gente absorvia e adquiria as características daquela pessoa, né? Então, eles não comiam covardes, eles não comiam quem se chorava, quem implorava pela vida, né? Eles comiam os grandes guerreiros e para eles, na verdade, né? Essa antropofagia era uma honra, na verdade, você ser comido por uma tribo adversária, por uma tribo inimiga, porque isso significava que você foi considerado como um bravo guerreiro, um nobre guerreiro, era uma morte nobre, né? Mas isso a gente vai falar mais pra frente um pouquinho. Eu vou acelerar mais um pouco para eu chegar até onde que eu quero falar. E os primeiros contatos. E os primeiros contatos dos portugueses com os povos nativos, além desse espanto, dessa diferença cultural gigantesca, né, que havia entre os dois povos,
e que é muito bem registrado na carta, na primeira carta de Pero Vaz de Caminha, que manda para o rei de Portugal para falar que encontraram aqui as pessoas que andam peladas, pessoas que são muito bem feitas, mulheres que se depilam, e animais exóticos e coloridos, maravilhosos, nunca antes vistos, e praias lindas. Assim, é muito interessante a carta que Pero Vaz de Caminha escreve para descrever primeiramente o Brasil. Além, né, dessa constatação inicial, os portugueses eles trazem consigo basicamente extermínio e escravização, né? Não foi nada amigável o desembarque e os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Houve sim alguns contatos pacíficos, que eram os gentios, que os índios considerados educados e bonzinhos e não agressivos, porque como havia muitas tribos, os portugueses eles se aliavam a algumas tribos, enquanto outras tribos, numerosas tribos também, faziam muita resistência e lutavam, né, contra eles e fugiam da invasão. Mas o que os portugueses trouxeram primeiramente foi extermínio, morte e escravização. Em primeiro lugar, porque os portugueses trouxeram consigo a peste. E não quando eu digo a peste, eu não digo uma única peste. Eu digo que significa as doenças. Os portugueses eles trazem de Portugal uma série de doenças e de bactérias e de vírus que os nativos brasileiros não conheciam, que os indígenas não conheciam, nunca tinham tido contato com essas vidas microbianas e, portanto, não tinham um sistema imunológico desenvolvido para lidar com essa atividade microbiana. Então, os portugueses chegavam e levavam varíola, e levavam sarampo, e levavam gripe, e levavam peste bubônica, e levavam a porra toda, e dizimaram meio que involuntariamente grandes números de povos indígenas e de indígenas mesmo, porque por causa dessa guerra biológica involuntária. Então a epidemia, né, epidemias foi um aspecto muito importante da chegada dos portugueses no Brasil, porque foi um motivo de milhares e centenas de milhares, até milhões de mortes de indígenas. E aí, chegando no Brasil, eles, como havia várias tribos diferentes, eles fizeram amizade, né? Eles estabeleceram um contato com algumas tribos e se tiravam vantagem dessas tribos com as quais eles ficaram amigos, né? Outras tribos, eles não ficaram amigos e eles chamavam de tupis os indígenas amigáveis, aqueles com quem eles conseguiam estabelecer um contato e uma comunicação, e de tapuias, aquelas tribos indígenas que eram mais arredias, agressivas e resistentes, né? Os tapuias, na língua tupi, significa bárbaros, significa estranho, né? Significa o outro. Da mesma forma que bárbaro é usado para a pessoa que não fala a nossa língua, bárbaro é usado como a pessoa que é o bárbaro, né? O selvagem. Os tapuias eram considerados os índios que não eram amigáveis, né? Muito bem. Nas primeiras décadas da colonização portuguesa no Brasil, não houve muita movimentação, porque o comércio de especiarias, como a gente falou, ele estava em super alta e estava dando um lucro muito grande para a coroa portuguesa e para os comerciantes né, portugueses e europeus, ali, italianos. Então eles não estavam muito aí para essa nova descoberta no Brasil, porque o comércio estava prosperando, o comércio com a Índia diretamente estava prosperando, porque eles não encontraram direto ouro e prata, que eles chegaram e viram a terra fechada, densa, uma floresta fechada e densa, né? E não acharam minas de ouro e prata assim, né? Eles queriam chegar e já achar essas porra, né? Já queriam achar metais preciosos, né? Mas não acharam, então eles ficaram meio, tá bom, foda-se um pouco, né? Então os primeiros 30 anos de ocupação portuguesa no Brasil foram basicamente de
de extração de pau-brasil. Então eles acharam alguma coisa ali para sugar da gente, como sempre, né? E o produto da sucção foi o pau-brasil. E eles retiravam o pau-brasil, eles extraíam o pau-brasil através do uso da mão de obra indígena mesmo, com os grupos com os quais eles faziam, que estabeleceram esse contato. Os índios, eles trabalhavam, eles iam lá na mata que conheciam e tiravam as árvores e levavam até as feitorias que havia na costa brasileira, feitorias eram como grandes armazéns armados, né, onde os navios ancoravam, e aí eles guardavam o pau-brasil nesses armazéns, né, nesses postos armados, e aí carregavam o navio e o navio partia para Portugal, para a Europa. Então, durante os primeiros 30 anos, foi basicamente essa extração de pau-brasil, utilizando a mão de obra indígena, que eles trabalhavam em troca de ferramentas como machado de metal, como espelhos e ferramentas de metal, né, e ferramentas diferentes aí, tecido também, né, tecidos diferentes que os índios não conheciam e tal. Então, nesses 30 primeiros anos, os índios trabalhavam extraindo o pau-brasil e levando até as feitorias na costa brasileira em troca dessas bugigangas aí, né? Não é, de fato, né, houve em troca dessas ferramentas mais tecnológicas que eles não conheciam. Entretanto, né, depois desses 30 primeiros anos, começou uma pressão internacional muito forte, porque a Inglaterra, a França, a Holanda, esse povo aí não gostou muito do Tratado de Tordesilhas. Os caras falaram assim, como assim, velho? Como assim, mano? Daqui pra cá é da Espanha e daqui pra cá é Portugal. Como é que vocês dividem o mundo entre Espanha e Portugal? Vocês estão tirando onda com a minha cara, né, meu amigo? Então, se vocês não entrarem nessa porra desse território aí e ocuparem e fizerem, de fato, bom uso desse território, a gente vai invadir e a gente vai tomar esse território de vocês, porque quem falou que esse negócio de Tordesilhas aí é metade da Espanha e metade de Portugal? Não tem nada a ver com isso aí. Então, né, começou uma pressão internacional muito forte, e aí Portugal, depois desses 30 anos, começaram a ocupar o território brasileiro, a adentrar o território brasileiro, porque até 1530 eles tinham apenas ocupado poucos espaços na costa, né, no litoral, onde eles montavam as feitorias, que eles só cortavam o pau-brasil e mandavam para lá, mas eles não entravam e não tentaram avançar na interiorização do país, né? Então, a partir de 1534 começa o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. O que são capitanias hereditárias? Então o rei de Portugal fez? Ele falou, bom, já que eu preciso ocupar isso aí, eu vou dividir essa terra, e ele dividiu a terra do Brasil em 15 pedaços, né? 15 pedaços assim na horizontal, cortando até a linha de Tordesilhas aqui, pedaços gigantescos de terras, né? E doou, né, para certas pessoas individuais, certos particulares mesmo, para que esses particulares fizessem a exploração dos territórios, e ocupassem os territórios e de fato garantissem a presença portuguesa nesses lugares. Então a coroa portuguesa doou esses pedaços de terras enormes, por isso também é chamado de sistema de donatarias, porque os donatários são as pessoas que receberam esses pedaços de terra gigantescos e que ficaram responsáveis pela administração e pela exploração de cada capitania hereditária. Não deu muito certo esse sistema, porque os caras só falaram assim, é seu, esse espaço gigantesco é seu. Bicho, é 15 divisões da terra do Brasil. Então, você pegava o pedaço assim que dava, sei lá, o estado do Rio de Janeiro inteiro, por exemplo, era de uma pessoa. O estado, sabe, eram pedaços enormes. Não deu muito certo. Porque era muito difícil de você explorar e administrar terras tão inóspitas e tão diferentes e tão desconhecidas que demandava muito trabalho para você administrar de fato e ocupar de fato e explorar de fato.
Então as capitanias não deram muito certo, apenas 2 capitanias de fato vingaram no começo, que foram as capitanias de São Vicente, que é a capitania de São Paulo, né, onde fica São Paulo, e a capitania de Pernambuco. No início da colonização, a capitania de São Paulo, ela até vingou, mas não vingou muito, né? Eles até conseguiram se estabelecer ali e começar a desenvolver uma ocupação colonial ali, mas o desenvolvimento econômico da capitania de São Vicente realmente ficou para trás, e Pernambuco, a capitania de Pernambuco foi a primeira capitania de fato próspera do Brasil, foi onde se iniciou o ciclo do açúcar no Brasil, foi o centro da produção de açúcar e foi a principal, né, capitania brasileira nessa primeira fase da colonização. Então, a capitania, o sistema de capitanias hereditárias são implementados em 1534 e em 1535 começa o primeiro engenho de açúcar em Pernambuco, olha só. E no final do século XVI eles tinham mais ou menos 150 engenhos só em Pernambuco, que é coisa pra caramba. Então em Pernambuco realmente pegou a produção de açúcar e, portanto, foi a capitania mais importante. Junto com a capitania e com a implementação dos engenhos, que eram fazendas onde se plantava cana e se moía a cana e se fazia o açúcar nas fazendas, né? Foram implementados o sistema de plantation, que é o sistema de produção agrícola baseado em latifúndios, ou seja, pedaços enormes de terra, monocultores, certo? Plantavam uma única coisa, no caso a cana, para exploração para o mercado externo. Tudo que era produzido aqui nos engenhos era para ser vendido para a Europa, não era para o mercado interno, então era, né? E com a base da mão de obra escravizada. Então o plantation, ele é um sistema de produção agrícola usado no Brasil colônia, baseado em latifúndios, monocultores para exportação e usando a mão de obra escrava. Então essas 4 coisinhas aqui eu acho legal da gente lembrar. E aí, em 1549 é instalado o primeiro governo geral, porque estava uma zona no Brasil, as capitanias elas não se falavam, elas eram muito independentes, elas não tinham uma unidade comunicativa, elas não tem relatos do pessoal falando que era mais fácil mandar uma mensagem para Portugal e esperar a resposta do que conversar com a capitania do lado, de tão falha na comunicação, né, que havia. E as capitanias eram como se fossem unidades administrativas independentes mesmo, assim, né? Elas, cada uma fazia do seu jeito e os donatários de cada capitania, das que sobreviveram, né, tocavam a vida do seu próprio jeito. E aí, como não deu certo, como os particulares não tiveram condições e talvez, né, nem interesse muito em levar adiante essa ocupação dessas terras completamente virgens não, completamente virgens nada, porque já tinha um pessoal aqui há 35 mil anos, né? Mas aí, por conta, né, dessa zona, dessa dificuldade administrativa, a coroa de Portugal resolveu tomar conta, de fato, do bagulho todo, da colônia toda. Em 1549 é instalado o primeiro governo geral. O primeiro governador geral é Tomé de Souza, um nobre português. Ele vem para cá para ser o governador geral. Na primeira capital do Brasil, né, que é Salvador. E junto com Tomé de Souza, um pouquinho depois, vem os primeiros jesuítas, né, que são os religiosos da Companhia de Jesus, que era uma empresa, né, era uma entidade vinculada à Igreja Católica e que tinha como objetivo a expansão da fé católica e da área de influência católica do Papa, né, e conversão, né, catequização de novas pessoas, dos novos nativos. Dos novos nativos não, né? Mas de novas pessoas, no caso, os nativos da terra. Então, em
1550 e tantos, chegam os primeiros jesuítas, que são Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Eles chegam para cá e começam a tentar fazer essa evangelização dos indígenas aqui encontrados. Gente, é isso. A primeira aula é essa. Eu não sei se eu falei muito rápido, eu não sei se eu falei muito confuso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É a primeira vez que eu dou aula gravadinha assim, então, peguem leve. E, cara, se vocês tiverem dúvida, manda pra mim, velho, porque se vocês falam comigo, eu consigo ir melhorando a minha organização e o meu desempenho na gravação dessas aulas. Se vocês não falam comigo, eu vou fazendo do jeito que vai, e aí muitas vezes, pode falar, eu posso confundir mais do que ajudar e tal. Então, espero muito que vocês falem comigo, porque eu não quero ficar falando sozinho com esse celular aqui no quartinho daqui de casa, porque eu fico muito triste, já estou isolado há muito tempo, e não quero mais isolamento, não quero mais solidão, não é? Então, gente, é isso, tá? Então, a primeira aula foi sobre pioneirismo português e expansão marítima, o descobrimento do Brasil e até a instalação do primeiro governo geral da colônia em 1549, tá bom? A gente vai falar mais sobre várias coisas nas aulas vindouras, então é isso. E se vocês quiserem saber de algumas coisas mais específicas, se vocês quiserem que eu foque mais em alguma coisa, alguns aspectos, talvez, da relação dos povos indígenas com os colonizadores e tal, vou falar muita coisa ainda, então eu deixo assim aberto para vocês. E é isso, galerinha. Vão com Deus, fiquem com Deus, se cuidem, por favor, se cuidem, não vão pra festa, não vão pra balada, pelo amor de Deus, né? Essa porra dessa peste aqui tá foda, está insuportável, eu sei, eu também estou sofrendo, mas se a gente se cuidar hoje, amanhã a gente pode festar, né? Então um beijo e se cuidem, meus amigos. Tchau, é nóis.